Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Há muitos anos houve registro de diversas aparições de uma criatura mitológica aqui no interior do estado de São Paulo, chamada Chupa-Cabras, né? Inclusive, em uma determinada manhã, na rádio local, uma ouvinte ligou para o programa relatando, jurando de pé junto, como a gente dizia antigamente, que vira o chupa-cabra, acho que na rua principal da cidade, assim, assado. Pois bem, imagina se a fita, né, se o arquivo deste programa fosse preservado e, sei lá, no século 22 ou no final deste século, tipo 100 anos depois do que ela relatou, isso virasse um programa de televisão, né, da época, falando como se aquela história fosse algo assim que aconteceu com alguém sobrenatural. Ok, em 2020 houve uma série de 6 episódios apenas, apresentados pelo Robert Englund e foi veiculada no Travel Channel, canal especializado em negócio de viagens lá nos Estados Unidos, que se chamou True Terror with Robert Englund, algo como horror verdadeiro, né, com Robert Englund, que pegava supostas notícias de jornais nos Estados Unidos do século XIX até mais ou menos o ano de 1920 e representava essas histórias. Então, como se elas fossem coisas que aconteceram, mas eram inexplicáveis. Estão vendo, né? Então, é claro, eu acabei vendo essa série como curiosidade e não necessariamente acreditando no fato, porque não é só porque foi falado no rádio ou saiu no jornal que a história realmente aconteceu. Só que antes de falar um bocadinho mais sobre, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Esse tipo de série é uma tradição na TV americana. Nossa, histórias extraordinárias, um monte de coisa, né? Que tem. Inclusive, parece que essa mesma série, com mais ou menos o mesmo nome, já tinha sido feito, só que com outro ator. Eu vi esse aqui porque o apresentador das histórias é o Robert Englund, que é o Freddy Krueger. Ele é um ícone do horror, né, dos anos 80 para frente. Eu amo o Robert Englund. Faltava ver isso dele. Faltam ver algumas coisas, mas faltava ver isso aí. Acabei vendo. Valeu por conta dele para dar algumas risadas, né? Basicamente, a estrutura é assim. Cada episódio dura uns 45 minutos. E são 3 historinhas que o Robert Englund apresenta e narra, né? E cada uma dessas histórias sobrenaturais são representadas por atores. Geralmente estão sobreatuando, geralmente, claro, os efeitos especiais são, nossa senhora, né? De Sci-Fi Channel e toda aquela coisa bem piegas, assim, mas que é pra gente saber o tipo de história que tá rolando ali. E é claro, né, o Robert Englund, ele capricha na canastrice dele, né, dando aquele ar de terror, dando aquele ar de mistério para histórias que às vezes são assim, gente. Então, saiu no jornal que 2 caras, na época do Velho Oeste, eles foram lá foram para o mato e só um deles voltou. E esse voltou desesperado, dizendo que ambos foram atacados por um dragão voador. A gente vê esse dragão em CGI. E o amigo dele morreu, mas ele tinha conseguido se salvar. Ninguém viu, depois foram lá procurar o corpo do dragão, porque mataram o dragão, não sei o quê, mas ninguém achou nada. Ele deve ter matado o amigo, por algum motivo, voltou para a cidade, contou essa história e isso virou história, né? Então eu não fui atrás de quase nada, ou de nada. Existe, por exemplo, coisas que eu sei. Por exemplo, tem uma história envolvendo um serial killer de X-Men, o Homem do Machado, que foi um assassino em série que realmente aterrorizou Nova Orleans
na primeira ou segunda década do século XX. Ele existiu mesmo, nunca foi pego, tem os nomes das vítimas, inclusive, e tal, mas se aquilo que foi mostrado na série com o Robert Englund aconteceu, aí realmente não sei, né? Porque assim, saiu no jornal, mas eu não necessariamente tenho que acreditar que aquilo lá tenha acontecido, porque tem coisa que assim, foi a pessoa que contou, o jornalista botou ali, e daí, né? Então assim, eu vi como passatempo, né? Não é nada essencial para fã de horror, para fã de nada, porque as histórias são assim bem básicas, não tem nenhuma história que vai te né? Mas assim, se você gosta daquele tipo de que dentro do folclore, né, vamos dizer assim, dentro do imaginário americano, daquelas histórias que são contadas nos acampamentos, né, em volta da fogueira à noite, sabe aquele clima tipo Sexta-feira 13, parte 2, né, que estão contando a história do Jason na fogueira, e isso é uma coisa muito forte na cultura de lá e na nossa cultura de filme de terror. Beleza, passa o tempo, é curta e tem histórias que são como histórias de assombração, histórias de premonição, coisas sobrenaturais, elas são histórias legaisinhas, tá? Daí a você acreditar que aquilo lá realmente é verdade, aí já é outra história, né? E são legais nesse tipo de série, que eu também gosto, são as pessoas, porque é um documentário, né? Então não tem os especialistas, tem aqueles historiadores que a gente nunca só está escrito historian, não está da onde a pessoa é, nem nada. E aí aquelas outras que eu acho mais legais ainda. Especialista em paranormal, em pesquisa paranormal. Criptozoólogo, sabe essas coisas assim? Pessoal que dedica a sua vida ou que a estudar essas coisas, né? Então, assim, tem esse lado que eu me divirto, né? Porque eu sou fã de sobrenatural, sou fã de horror. Então vale uma assistida, né? E claro, tem o Robert Englund falando bastante. Tchau.